Muito bem, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à cidade de Mantova, Regione Lombardia, norte italiano, como vocês sabem, a cidade que nós moramos aqui atualmente já há 2 anos e meio, aqui na nossa trajetória italiana, onde iniciamos a nossa vida lá em Bolonha. Mas agradeço a todos, como sempre, que estão sempre comentando, que curtem, que dão o hype no vídeo. Até agora eu não sei para que serviu isso pra gente, mas sabe o que você faz? Dá o hype. Dá o hype, pessoal. No último vídeo vocês viram um material aí que eu gravei com a minha mãe lá em São Paulo. Primeiro vídeo que nós gravamos aqui no canal, tanto no Dois Cafés como lá no Andiamo, que foi realizado fora dos ambientes europeus. Eu fiquei lá 2 semanas apenas e nem pensei em gravar nada, na verdade. Mas ao longo do tempo, né, ao longo dos dias eu fui matutando assim, olha, eu acho que seria legal gravar alguma coisa, um apanhado, né, um resumo desses dias que eu passei lá com a minha mãe, uma situação diferente, né, afinal foi a 3ª vez apenas que eu fui para o Brasil em 8 anos e pouco aqui, vivendo na Itália, e a primeira vez que não teve nenhum tipo de problema, né, porque quem mora no exterior às vezes volta para o Brasil por uma questão de um problema familiar, alguma coisa. Foi o que aconteceu comigo. E essa foi a primeira vez que eu voltei mesmo sem nenhum tipo de problema. Essa foi a minha viagem. A Elisa não foi comigo. A Elisa foi muitas vezes para o Brasil. Quantas vezes, Elisa? Mais de 6? Muitas. Nossa, muitas. Muitas vezes. Sempre, felizmente, sempre para visitar a família, sem nenhum tipo de problema também. Mas ela é mais assídua aí nesse trajeto. Eu já realmente evito, porque eu acho um trajeto muito longo, muito caro e tal. E, enfim, sei lá, a gente tem tanta coisa para fazer aqui com o canal, com as nossas coisas, que eu acabei não voltando. Enfim, todo esse preâmbulo para dizer que realmente eu estive muito tranquilo em São Paulo. Não nasci em São Paulo, pessoal, para quem não sabe, eu nasci na Grande São Paulo, nasci em Santo André, até os 18 anos, metade dos 18 anos. Dali eu fui para São Paulo. E eu posso dizer que nessa mudança minha de Santo André para São Paulo foi como se eu nascesse de novo. Porque eu penso que se eu ficasse em Santo André toda a minha vida ali, eu não sei. Eu acho que... Eu não sei se eu conseguiria ficar também, porque eu frequentava muito São Paulo, desde criança, né? Como eu comentei no vídeo com vocês. A minha mãe, ela já trabalhava em São Paulo, que eu era muito criança, eu ficava circulando ali pelo centro e, enfim, eu não tenho medo nenhum de andar no centro de São Paulo, porque desde criança eu ando por ali, sei quais são os caminhos meio ruins, sei ali as figuras que não estão fazendo turismo, não estão oferecendo passeio, tudo isso fui aprendendo ali, né? E aí, quando eu me mudei para São Paulo, minha vida se transformou muito, né? Porque é uma cidade cheia de problemas, mas cheia de estímulos, e isso foi fundamental, eu acho que para minha vida. E aí eu contei para vocês, chega uma hora também que a cidade, apesar de acrescentar muito, ela estava também me consumindo de alguma forma, e aí gostaria de experimentar outros ares e acabamos nos mudando aqui para a Itália, que foi também, não digo um outro renascimento, mas foi uma outra parte da minha vida que acabou se iniciando, né, e está sempre ainda em transformação. Eu fiz essa visita em São Paulo, fui ali pontuando algumas coisas que eu sempre gostei de visitar, normalmente ali na área do centro expandido mesmo, que sempre foi minha área de atuação ali. Então são os locais que eu sempre gostei, os locais que sempre tiveram algum significado para mim, e foi realmente muito tranquilo. E vi bastante comentários de vocês, algumas pessoas que gostaram, né, desse passeio, desse recorte que nós fizemos, algumas que talvez não conheciam alguns pontos lá que nós mostramos. E eu acho que muita gente também que vive ali em São Paulo, na Grande São Paulo, que acaba visitando de vez em quando, acaba também se desestimulando de visitar a cidade por conta de muitos problemas, né? Sempre tiveram ali, nos últimos tempos também cresceram e tal, que é muito triste, né, para uma cidade tão grande quanto São Paulo. E tem tantas coisas interessantes em São Paulo que não são pontos turísticos, né? Por isso que eu sempre digo para vocês que às vezes a gente pontuar as coisas como pontos turísticos acaba diminuindo o lugar, muitas vezes, porque ali não é um ponto turístico, ali é uma parte da cidade, é um órgão da cidade que você
vai conectando. Aqui nós estamos em uma belíssima praça, um parque aqui, né? O Parque T. Esse local foi totalmente revitalizado nos últimos anos, faz uns 2 anos que ele inaugurou, né? Inclusive quando nós chegamos aqui, vimos no dia da inauguração, estivemos aqui, eles faziam um parque de diversão, umas feirinhas aqui e tal, mas uma coisa muito aquém do que a cidade podia oferecer. Afinal, ali atrás tem o Palazzo T, que é um ponto importante aqui da cidade, um ponto histórico, né? Então é um local muito agradável. Mas aqui não fica muito próximo de onde nós moramos, né? Aqui em Manta. Lógico, tudo é conectado, mas quero dizer assim, aqui é um local que a gente vem assim a cada 15 dias, às vezes vem uma vez por semana, mas a gente não passa sempre aqui, porque a nossa área de atuação é outra aqui da cidade, né? Mais próxima ali do lago e tal. Vocês observam que gravamos tantos vídeos para vocês ali perto do lago, em outra praça ali perto de casa. E aí sempre que nós visitamos essa área da cidade, antes de morarmos aqui, esse local na verdade nunca me despertou interesse. Acho que por conta da falta de cuidado que tinha aqui nessa área. Hoje esse local se transformou e eu acho que já é um dos mais interessantes aqui na cidade. Eu digo isso porque, para ver, né, a importância que tem um local bonito, revitalizado na cidade, né? E às vezes é o que falta aí em muitas cidades brasileiras também. Então eu faço essa correlação que é importante, como isso atrai. Eu comentei também sobre o espaço, né, dos apartamentos no Brasil, que tendem a serem maiores do que aqui, mas eu acho que talvez isso é uma tendência que vai ao longo do tempo caindo também, porque eu vi muitos empreendimentos novos ali, micro apartamentos, né, em São Paulo. Isso já é uma tendência de alguns anos e eu acho que cada vez mais. Mas esses micros estão se tornando assim nano apartamentos. Agora tem um fenômeno muito grande em Paris também, as pessoas vivendo lá no sótão das casas ali, mas eles têm Paris, né? Eles têm alguma coisa ali, né, para usufruir, vamos dizer assim. Agora, se no Brasil se criar essa tendência e não ter onde as pessoas, assim, sabe, terem um pouco de paz, como aqui é um parque público, né? Vocês estão vendo o pessoal tranquilo aqui. Estamos em uma manhã, isso aqui, final de tarde, fica cheio. Muitas pessoas aqui, crianças, aproveitando os espaços. Se as pessoas não terem para onde ir, não terem espaço de lazer, elas vão ficando ali em uma situação quase que uma tensão psicológica, né? Algo muito difícil. Isso eu vejo que é uma tendência no Brasil, fora os parques em São Paulo que estão sendo privatizados, né? Tem concessões disso, daquilo, e eles querem cobrar absolutamente tudo das pessoas e tirar o espaço público. Porque uma coisa é quando você tem uma concessão dos espaços ali de alimentação, alguma coisa, lazer, eu acho que já não deveria entrar, mas esse espaço de alimentação. Agora, você tem uma concessão de espaço de alimentação e você gourmetiza esse local, você quer usufruir disso para tomar uma água, tomar um café, pegar um sorvete, um lanche. Agora vamos fazer um negócio gourmetizado que as pessoas não têm acesso. Difícil, isso está acontecendo no Ibirapuera. Eu vi no Parque da Água Branca também, o espaço ali onde era o Aras ali, né? Inclusive tinham cavalos e era um parque muito legal ali, com os bichos soltos, pavão, galinha. Parece que não tem mais nada disso. Estão fazendo uma bela churrascada no meio, onde era inclusive esse Aras ali, e fazendo eventos privados e cobrando uma grana. Parece algo totalmente absurdo, né? Mas isso acontece, e isso é só o começo dessa onda aí de concessões, como a minha mãe disse, de gente que não tem absolutamente nada a ver com a história do parque. Imagina que você pegar um espaço, esse espaço aqui, vou reunir o pessoal do Andiamo, aí são 30 mil inscritos, mais o pessoal do Dois Cafés, estamos chegando a 2 mil, então a gente vai fazer um debate aqui sobre qualquer coisa. Olha, tem uma mesinha ali, tem tomada e tem esse local para quem quiser usar. Isso é público, e tantos outros aqui. Então imagina isso, se de repente eles no meio do parque começarem a cobrar por isso, a alugar um espaço que é público, um espaço que nós já pagamos nos nossos impostos aqui municipais. Eu quero trazer isso para vocês, para a gente ter um entendimento do espaço público e como ele é importante. Viu uma outra discussão também? Vocês sabem que eu ligo um assunto no outro aqui, mas tudo tem a ver no final das contas. Eu vi acho que foi um reel mostrando um apartamento em São Paulo e tal, em um bairro
Nobre, lá de São Paulo, Jardins, né, para quem não conhece. E desculpa aí para quem não é de São Paulo, eu sempre fico falando de São Paulo aqui e tal, eu não conheço o Brasil todo, né, pessoal? E meu esquema ali é mais com São Paulo mesmo, no final, cada um mora em um local, cada um tem uma experiência, tá certo que o Brasil tem uma média, tem um jeito assim de ser, mas eu conheço ali São Paulo. Bom, mostrou lá um apartamento assim, sabe? E aí alguém comentou assim, eu prefiro muito mais morar em um local como Alphaville. Com esse valor, você vai morar em Alphaville e tem um espaço ali privativo, tem mais segurança, isso, aquilo. Aí teve uma chuva de comentários e discussões, que na verdade muitas vezes é a parte mais interessante, né, de qualquer vídeo, a gente observar as discussões. De vez em quando tem algumas aqui, né? Para quem não sabe, Alphaville, em São Paulo, é um espaço grande de condomínios fechados, né? São diversos loteamentos ali que ficam ali entre Barueri, Santana do Parnaíba. Não sei se algum de vocês comentam aqui no canal, se vocês moram em Alphaville, vocês podem comentar melhor sobre o empreendimento, se é legal morar aí ou não. Mas o fato é que, pessoal, que se nós tivéssemos Alphavilles em todos os locais, se nós tivéssemos condomínios, grandes loteamentos de condomínios fechados em todos os locais, a Europa já não seria Europa aqui, porque a Europa é local de convivência, né? É um local onde as pessoas que habitam aqui e ali, os turistas, qualquer um, chegam aqui no parque e acabam usufruindo de um espaço comum, diferente de um condomínio fechado que tem essas casas onde não tem negócios, onde não tem parques, onde realmente não circula ninguém, não tem calçada, as pessoas não andam, é um espaço exclusivo ali de moradia. Imagina isso na Europa inteira, as pessoas simplesmente não visitariam a Europa. Por quê? Porque não teriam o que visitar, não teriam pessoas circulando ali. É o modelo de urbanização que vem dos Estados Unidos, né? Usa um nome interessante, né? Alphaville, inclusive tem um filme do Godard. Esse conceito de condomínio que a gente vê lá em Orlando, né? Um monte de casas ali de alto padrão, né? Que se parecem muitas vezes ali no seu estilo arquitetônico, mas que tem uma garantia de segurança, tem tudo controlado, né? Até a temperatura das casas é controlada, mas se vive ali nesse esquema. As pessoas não circulam nas ruas e tal. Então você perde o urbano, né? Vamos dizer assim, se os romanos, se os gregos fizessem isso, não existiria nem o que a gente vê aqui. Então a cidade, ela precisa desse contato humano, ela precisa dessa interação. Tudo isso que eu mostrei para vocês, comentei aí sobre São Paulo, sobre os cafés, os restaurantes, sobre os problemas, as vistas, as belezas, os museus, tudo isso existe porque tem um contato humano de interação, tem história de relações comerciais, dos imigrantes que chegavam aqui e ali e transformavam um bairro e ainda continuam transformando, que acrescentam ali a sua cultura, a sua culinária. Tudo isso não existiria se nós estivéssemos em um condomínio fechado. Então isso não é nada comum na Europa. Eu digo condomínio fechado, reitero, são grandes loteamentos, não é o prédio ali que conta como condomínio, não. São loteamentos enormes, é um espaço gigantesco onde o espaço público, né, de certa forma, é tolhido, servido apenas a algumas pessoas. Então é um modelo urbanístico, não chega nem a ser uma simulação de cidade, porque ali dentro não tem cidade, tem só as moradias, né? Não tem comércio, não tem nada. Então saindo ali dos muros, o que tem? Começa a vida de novo. Então não adianta a gente fazer só essa barreira, né? Que nem os pais aí que têm os filhos pequenos, protegem de tudo. Uma hora eles vão cair na vida, né? Sem começar a iniciar, porque a vida é assim. Então é uma barreira, mas que eu acho que no fim não agrega nada à cidade. E no fim, muitas cidades elas acabam abandonando os seus centros históricos, como no caso da cidade de São Paulo. Imagina isso aqui cheio de condomínios fechados. Imagina a cidade de Roma, pessoal, cheia de condomínios fechados, e ali o pessoal visitando o fórum ali sem ligação com o local, né? A pessoa não tem vivência. Infelizmente isso acontece de alguma forma no Brasil, mesmo com os condomínios normais, né? Eu citei uma frase do Paulo Mendes da Rocha: os condomínios são os ovos da serpente, que as pessoas se convivem ali só nos condomínios, né? Fica aquela história, aí vou fazer churrasco no meu condomínio, vou fazer festa no meu condomínio, os filhos se divertem no condomínio, as pessoas se relacionam nos condomínios, e aí? Elas não interagem. Então isso aí pode ser bom para elas até um certo ponto, mas para a cidade em si
né, para a convivência em si. E a gente tem que pensar que às vezes uma geração inteira, ou mais do que uma, nasceu, viveu e vai crescer com esses padrões, né? Então, com essas limitações de relações, o que eu acho péssimo, péssimo em todos os sentidos, para o outro, para a própria pessoa, né, para o seu crescimento pessoal, então, para os desafios, porque quando a gente não é confrontado também, a gente se estaciona no mesmo lugar, então aqui é um bom exemplo disso. Esse é um pedaço desse imenso parque, vejam só. Na minha época ainda ali em Santo André, na minha infância, tinha a questão da rua, né, nós ficávamos ali jogando bola, interagindo com o pessoal, às vezes de outros bairros também, outras realidades, outras escolas, não só o pessoal ali que eu estudava, né? Aqui as crianças reunidas aqui, olha, usufruindo do espaço público, né? Algo que não acontece com tanta intensidade, às vezes em cidades maiores, em cidades que têm esse lance mais fechado, mais restrito, né? Onde as pessoas acabam interagindo apenas com o círculo delas. Isso é uma fatalidade no mundo, infelizmente. É o que a gente vê em São Paulo quando o centro de São Paulo está ali, sem tanta gente, né, que se interessa por ele, apenas as pessoas que trabalham ali, um ou outro que se aventura, e a cidade vai ficando abandonada, vai ficando ao Deus dará. Lógico, tem outros problemas envolvidos, mas todos esses problemas de segurança, de mau uso, de má frequência acontecem porque as pessoas não usam o local. A mesma coisa aconteceria se fosse aqui ou em qualquer outra parte da cidade, que as pessoas tivessem abandonado os seus pontos principais, os seus centros históricos. Então é o que eu vejo um pouco aqui, fazendo essa pequena comparação aí entre o que eu vi esses dias em São Paulo e o que a gente acaba vivendo todos os dias aqui, né? Eu digo São Paulo, né? Como eu falei, é o meu recorte. Se eu pegar ali Santo André, onde eu nasci, ali o centro também é a mesma coisa, comércio de baixa qualidade, descaracterização urbanística, poucos pontos de interesse, as pessoas vão tudo pro shopping Santo André, né? Então, assim, é isso. A parte cultural fica devendo, ou às vezes não existe, né? Então ali em Santo André, por exemplo, Grande ABC, muitas pessoas que se interessam pela parte cultural, elas vão para São Paulo, porque que vem ali, às vezes não é nem sobra, né? Vem um produto mesmo de baixíssima qualidade e que acaba não alimentando a alma nem a cultura de ninguém. Então você tem que sair. Por isso que eu disse que nesse aspecto, né, São Paulo é uma potência, né? A gente pode ter tudo ali, né? A parte cultural é magnífica. Então tem esse lado bom que a cidade sempre trouxe. Diferente, condomínio fechado, cidade dormitório. Eu acho que tudo isso é algo que acaba não acrescentando ao ser humano. Depois a vida vira uma repetição, né, no final das contas. Mas me digam aí nos comentários o que vocês acharam aqui dessa conversa. É aleatória também, mas é bom a gente conversar aleatoriamente também. E, sei lá, veio esse assunto na minha cabeça aqui, fazendo também um pouco desse resgate aí do último vídeo que nós lançamos aí no último domingo, né? E é isso, pessoal. Um dia vamos filmar aqui a praça, o parque aqui cheio, vocês vão ver como é bonito de ver as pessoas de diferentes culturas, diferentes origens, brincando aqui, participando. Eu acho que isso que é o fundamental em um parque, né? Esse é um dos papéis de um local como esse. É isso, pessoal. Comentem aqui, dê o seu hype. Yes! E é isso. Nos vemos aí no próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.